Nesse vídeo eu quero trazer algumas informações, algumas dicas para pessoas que estão saindo de grupos heréticos, de seitas e não sabem o que fazer e nem que passos dar em sequência e como proceder para que tenha uma transição saudável. Então nesse vídeo nós vamos conversar um pouquinho a respeito disso. Olá, tudo bem? Eu sou Otávio, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui eu falo sobre teologia, Bíblia e vida cristã. Sou professor e é um prazer receber você aqui. Caso você goste desse tipo de assunto, então não deixe de se inscrever e também de dar o seu like. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é muito importante e eu criei aqui uma espécie de mapa mental que vai guiar a nossa conversa. Então vamos já para a tela. Eu quero mostrar para você aqui. Deixa eu só organizar aqui, pronto, tá aqui. Muito bem, você já está vendo aí na tela e eu coloquei alguns blocos aqui de texto, nós vamos como um mapa mental mesmo, para irmos guiando o nosso assunto. Bom, primeiro ponto, você decidiu sair da seita. Você percebeu que tem alguns ensinos estranhos, você percebeu que não estão de acordo unicamente com as escrituras, você percebeu que eles têm interpretações pessoais e que você está vendo que não está de acordo com o cristianismo histórico, que tem algumas coisas ali que são extra-bíblicas, tem profetas, sonhos, enfim, tá? Você decidiu, você sabe por que você decidiu e cada caso vai ser um caso, obviamente, mas você decidiu. Qual é o próximo passo? Bom, o próximo passo é você avaliar a questão da salvação. E por que eu estou falando isso? Tá aqui, o próximo passo é esse. Avaliar a questão da salvação é fundamental porque dependendo do grupo em que você estava, da seita que você fazia parte, o conceito de salvação ele é totalmente alterado, ele é totalmente diferente do que nós temos nos evangelhos, nas cartas e assim por diante. Por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, eles consideram que se você faz parte da organização, ou seja, se você é uma testemunha de Jeová, e está seguindo as normas da organização, está fazendo o seu papel, cumprindo as regras, você está no reino. Você participará do reino. Quando Jesus vier com o reino, você estará participando também. Esse é o conceito de salvação, não é um conceito bíblico. Porque o conceito bíblico de salvação passa pela justiça de Deus, quem é Deus, a santidade de Deus, passa pelo que é o pecado, por que nós não estamos em comunhão com Deus, por que nós nos afastamos de Deus. E por que nós precisamos de Cristo? E aí você vai avaliar as Testemunhas de Jeová, você vai perceber que o conceito que eles têm de salvação não é um conceito bíblico. Nos Mormons, a mesma coisa. Se você faz parte da organização, se você faz parte da Igreja do Santo dos Últimos Dias e obedece todas as regras, você estará na exaltação, você estará se divinizando, será um como Deus. Ou seja, esse é o conceito de salvação dentro do mormonismo. Dentro dos adventistas, por exemplo, se você ler o livro Nisto Cremos, quando eles falam de justificação e santificação, é interessante, porque o conceito está certo. Justificação e santificação está certo. Eles acrescentam outras coisas depois no conjunto total da teologia, mas nesses dois pontos, eles acertam. Ok? Então veja que dependendo do grupo em que você está, a questão de salvação, ela será alterada e você precisa reavaliar o que você entende por salvação. Tem muitas pessoas que acham que eu nasci na igreja, meus pais já eram meus segunda, terceira geração. Eu ouço muito isso de adventistas. Eu nasci na igreja adventista, meu pai já era, minha mãe já era. Isso não significa que você esteja salvo só porque você nasceu na igreja, ou seus pais já são da igreja, você cresceu dentro da igreja. Percebeu que esse é o conceito errado? Este é o conceito de salvação por pertencimento? Você acha que está salvo porque pertence, porque faz parte, porque está ali no meio de todo mundo. Obedece às regras. Então pronto, eu estou salvo. Esse não é o conceito de salvação. Você precisa entender então o que eu coloquei aqui. O que é salvação, como ser salvo e ao entender o que é e como ser salvo, uma vez que você realmente é perdoado por Deus e feito nova criatura, então você vai ter também a certeza da salvação. Por que certeza? Porque você para de confiar em você e passa a confiar unicamente na pessoa de Jesus.
É por isso que nós temos certeza da salvação. Porque eu não confio em mim, eu confio na obra que Cristo fez. E eu só posso ser salvo pelo que Ele fez e jamais pelo que eu faço. E não posso também, de forma nenhuma, ajudar nesse processo de salvação. Se eu vou depois seguir os ensinamentos de Jesus, é porque eu fui feito nova criatura. E não sigo os ensinos para ser feito nova criatura. Ok? Então, isso aqui é um conceito que precisa estar muito bem definido. E para você definir isso daqui e ter certeza do que você crê sobre a salvação, temos agora um passo que para muitas pessoas talvez pode até parecer absurdo. E eu vou falar algumas coisas aqui, vou te dar alguns conselhos que com certeza poderão parecer absurdo para algumas pessoas. Mas ele é necessário. Eu recomendo que você observe esses passos porque eles vão fazer uma grande diferença e vão fazer com que a sua transição de saída e de adaptação de uma nova crença seja mais saudável. Porque veja bem, a crença é algo muito poderoso. A crença molda aquilo que a forma como você vê a vida, a forma como você vê o mundo, as suas crenças moldam os seus relacionamentos, moldam a forma como os seus pensamentos são formados, não é? Moldam suas atitudes, moldam o seu futuro. Olha só, por isso é fundamental que a sua crença esteja fundamentada em algo saudável, em algo que faça sentido, ok? Então, todo esse processo que eu quero apresentar para você aqui, e pode ser que alguns achem que é absurdo, mas a ideia por trás é que quando você está numa seita, você recebe tantas informações e aquilo tudo começa a fazer sentido para você porque eles usam a Bíblia, não é? Eles estão usando a Bíblia, porém eles estão interpretando da forma como eles veem aquilo. Às vezes conforme o profeta, às vezes conforme os escritos, a organização, os líderes e assim por diante. Então, parece que faz sentido e muitos deles dizem, mas todas as nossas crenças estão fundamentadas na Bíblia. E até pode mesmo estar fundamentada na Bíblia, mas com a interpretação deles, a interpretação que eles querem dar e que não é a interpretação válida. Inclusive, quando você olha para a história do cristianismo, para as outras igrejas evangélicas, você vai perceber que dentro de seitas sempre haverá doutrinas exclusivistas, as doutrinas que são deles. São as doutrinas que a gente poderia chamar de distintivas, aquilo que faz com que aquela igreja seja diferente das outras, porque só eles têm aquele tipo de ensinamento. E quando você avalia isso pelas escrituras, você vai perceber que aquela interpretação só faz sentido porque eles pegam vários textos, juntam tudo e quando você ouve eles explicando faz sentido. Mas se você mesmo, sem as lentes, for procurar, você vai ver que não faz sentido de acordo com a Bíblia, tá? Por quê? Porque sempre vem, a origem sempre vai ser uma visão, um anjo, um profeta e assim por diante. Tudo isso aqui que eu estou apresentando para você, a ideia é como você tem uma casa e agora você vai derrubar essa casa porque você percebeu que ela está em ruínas, você percebeu que ela não é confiável, então você vai derrubar essa casa. Mas por que você precisa passar por todo esse processo que eu vou apresentar aqui para você? Porque não é só derrubar a casa e reconstruir, porque se você reconstrói sobre o próprio alicerce, você está reconstruindo sobre as crenças que você já tinha. Então você precisa não só derrubar as paredes, mas você precisa arrancar o alicerce, ficar só com o terreno e começar um novo projeto. Não é nem fazer uma casa nova igual, você precisa de um novo projeto, é de uma nova casa, começar do alicerce e aí sim você vai ter novas crenças e uma nova vida. Esse processo que eu quero apresentar para você aqui vai ajudar você a passar por isso e a, vamos dizer, construir a sua nova casa com mais segurança, tá? Então, olha só, pode parecer absurdo, mas é isso mesmo. Depois que você decidiu sair, você vai passar um mês parando tudo. Você vai parar tudo. O que isso significa, Otávio? O que significa parar tudo? Significa que você não vai ler a Bíblia, que você não vai orar. Peraí, Otávio, agora você me assustou, não é? Essa pode ser a sensação que dá, mas é exatamente esse choque que você precisa ter. Principalmente dependendo de seitas, do tipo de seita que você está saindo. Eu não estou dizendo que isso daqui é uma regra absoluta e que todo mundo tem que seguir isso, porque eu sei que
né? Cada caso é um caso, a realidade de cada pessoa, as experiências são diferentes, mas o que eu estou querendo apresentar para você aqui é um conceito geral que você pode aplicar à sua vida e tirar o que você acha que faz sentido e o que não faz. Mas, se você seguir isso daqui, eu tenho certeza que vai facilitar muito o seu processo de transição. Será muito mais seguro para você. Até porque muitas pessoas que saem de seitas, por não terem esse processo e por atropelarem as coisas, acabam se tornando ateias. Pessoas que não acreditam mais em Deus, abandonaram tudo. Por quê? Porque elas acabam achando que, no fim das contas, eu fui enganado, eu fui iludido, eu fui para a Bíblia, não é assim, agora o outro interpreta de outro jeito. Então, no fim, olha, isso aí tudo é uma mentira. Pode acontecer isso. E a pessoa abandona completamente a fé. Você precisa de um caminho seguro a fim de que você reconstrua a sua vida, reconstrua as suas crenças de forma realmente baseada só nas Escrituras e que seja de uma forma saudável. Então, pare tudo por um mês. Isso mesmo. Você não vai orar, você não vai ler a Bíblia, você não vai ter contato com outros cristãos e você não vai na igreja mais. Em nenhuma igreja. O que eu quero dizer, pare tudo que esteja relacionado com o cristianismo, com fé, com tudo. Por que isso é importante? Porque é a fase da confirmação. Sua mente precisa descansar. Sua mente precisa disso. E você precisa disso. Por quê? Porque depois que você passar por esse processo de um mês, você vai confirmar isso daqui. Você vai confirmar a questão da salvação. O que eu quero dizer com isso? Olha, se você realmente foi salvo, se você realmente foi feito nova criatura, será quase insuportável você passar um mês sem um relacionamento com Deus. Porque quem é feito nova criatura ama as Escrituras, ama orar, ama estar em contato com o Senhor. Mas quem não entendeu ainda a salvação, quem não foi perdoado, quem não foi feito nova criatura, não vai ser tão difícil passar esse mês. Pelo contrário, quando chegar 30 dias, talvez ele está até achando, olha, foi até bom mesmo eu largar esse negócio de religião. Percebeu por que esse momento é importante? Porque ele vai ajudar você a confirmar essa parte aqui, da salvação. Se você tiver essa confirmação, isso é ótimo. Por quê? Porque você só vai seguir agora os ensinos bíblicos. Você só precisa se orientar para criar essas novas crenças. Mas se o conceito de salvação estiver errado, não adianta você simplesmente sair de uma organização e entrar em outra. Não vai virar nada, você continua perdido. Então esse processo aqui, pare tudo, ele é fundamental. Primeiro, para confirmar a sua salvação. E segundo, porque realmente você precisa desse tempo. Mesmo que você tenha certeza da sua salvação, você não pode pular as etapas. Você precisa desse tempo. Para sua mente se acalmar. Para que você perceba tudo o que aconteceu e toda aquela... Sabe aquela... Vamos usar o exemplo daquele barulho que você tinha na sua mente, de tantas ideias, de tantas doutrinas e as dúvidas que vieram. Você precisa parar. Você precisa desse tempo de calmaria para que a sua mente tenha liberdade, tenha tranquilidade para trabalhar e você criar crenças que sejam realmente fundamentadas nas Escrituras, porque senão você acaba caindo em outros erros. Então pare tudo por um mês, é a fase da confirmação, sua mente precisa descansar, por isso eu coloquei 2 setinhas aqui, né, que você vem para cá, para tudo e depois você confirma, né, se você realmente é salvo. E uma vez confirmado, caso você não confirma que você não está salvo, então você precisa entender o que é o Evangelho. Eu estou considerando que você realmente entendeu o Evangelho, mesmo estando na seita, mesmo estando num grupo herético, e que você entendeu o Evangelho. Se você ainda não tem certeza da sua salvação, você precisa vir aqui nessa parte, entender o que é salvação, como ser salvo e ter certeza da sua salvação. Aí sim, você pode passar para os próximos passos, tá? E o próximo passo é a reorganização. Isso aqui é fundamental, tá? E eu coloquei aqui o nome de isolamento preventivo, de 2 a 3 meses. Otávio, como assim? Eu já fiquei um mês e agora você está me falando para ficar mais 2 a 3 meses em um isolamento? Isso, um isolamento preventivo. Lembra que eu falei do exemplo da casa? Então, você corre o risco de simplesmente derrubar as paredes e achar que pronto,
me livrei e agora eu vou começar a construir de novo. Só que você começa a construir em cima dos alicerces que você já tem. Em cima das interpretações, em cima dos conceitos que você já tem, que você trouxe da seita. O que vai acontecer? Você vai construir uma casa toda deformada, porque agora você está tendo novos conceitos, você está em busca de novas interpretações, você percebeu que havia alguns erros lá, mas a interpretação que você faz, essa nova interpretação que você faz dos textos, de uma certa forma acaba sendo influenciada pelo que você já acreditava. Lembra que eu falei que a crença ela é poderosa? Pois é, você precisa tomar muito cuidado com a crença, com o que você acredita, porque isso molda completamente tudo na sua vida. Então esse período de reorganização, ele é também importantíssimo. E o que você vai fazer nesse período de reorganização? De 2 a 3 meses. Olha só, você vai ler o Novo Testamento. Você vai ler, eu vou recomendar para você a sequência de leitura, Marcos, Lucas, Mateus e João. E as cartas. E você não vai ler o Apocalipse. Por que não, Otávio? Porque o Apocalipse é um livro profético e escatologia, profecias, nas diversas seitas que nós temos, e até em muitas igrejas bíblicas, igrejas evangélicas, que estão de acordo com as escrituras, cada uma delas tem uma interpretação às vezes um pouco diferente, e nas seitas às vezes o conceito é ainda pior, né? Então você precisa realmente descansar disso. Não é hora de você pensar em profecia, não é hora de você tentar entender a escatologia. Esqueça isso, porque isso não é ponto fundamental de salvação também. Isso depois você faz, né, com o tempo, mas agora você vai ler o Novo Testamento, tá? Ler na primeira etapa 1 mês, sem nada, sem nenhum contato, nem orar, nem ler a Bíblia, nem contato com a igreja, com ninguém. Agora não, agora você vai ler todos os dias. Otávio, mas eu já li o Novo Testamento. Leia de novo e você vai procurar a ler. Olha só no que eu vou falar aqui. Tente ler como se você nunca tivesse lido. Tente esquecer tudo o que você entendeu, tudo que você aprendeu lá no grupo. Esqueça, tenta esquecer tudo e tente ler o Novo Testamento sem a lente do profeta, sem a lente dos pastores, sem a lente da organização. Tente esquecer tudo, como se você nunca tivesse lido. Faça esse exercício, porque também faz parte do processo de uma limpeza, dessa reorganização dos seus pensamentos, tá? Você vai orar todos os dias, né? Orar, tá aqui. Orar por sabedoria e direção. Todos os dias você vai ler e você vai orar pedindo a Deus que te direcione, pedindo a Deus que te oriente, pedindo a Deus que conduza você no caminho certo. E outro ponto aqui, ó. Os não. O que você não pode fazer nesse processo de reorganização. O que é o que muita gente que vai sair da seita faz. E isso acaba sendo desastroso, tá? Repito, cada um pode ter uma experiência diferente. Mas o que eu aconselho é, você saiu da seita 1 mês sem contato com nada, nem com a Bíblia, nem com orar, nem com nada, nem com igreja, nem com irmãos, nem com ninguém relacionado a cristianismo, tá? Claro que você pode ter relacionamento com as pessoas, mas que não fale de religião, que não fale de cristianismo. Na segunda etapa, de 2 a 3 meses, você não vai procurar outra igreja. Talvez esse seja um dos grandes problemas. Quando a pessoa sai de uma seita, ela está com tanta sede de encontrar outro grupo, de encontrar outra igreja e de descobrir as verdades que ela entendeu errado e assim por diante, que acaba atropelando tudo isso e pode virar bagunça, tá? Pode virar bagunça, porque nem todas as igrejas também vão apresentar a Bíblia da forma como a Bíblia deve realmente ser apresentada, e você nem entende ainda as diferenças que existem entre as igrejas evangélicas. Você ainda está dentro de um contexto que era o da seita. Quando você vai para uma outra igreja, às vezes você vai se assustar com algumas coisas, você vai achar que aquilo também é errado, e você, no fim, pode acontecer, sabe o quê? De você pensar que, olha, é tudo igual, eu não quero mais saber desse negócio de cristianismo, e é o que acontece com muita gente.
acaba caindo no ateísmo. Então, meu conselho durante esses 2 a 3 meses de reorganização, de um isolamento preventivo, não procure outra igreja, não entre em grupos de ex-membros. Às vezes você vai entrar em grupos de WhatsApp de outros membros porque você está sedento, você está em busca de ajuda, você está se sentindo sozinho. E sim, esse processo é difícil, mas ele é necessário. Se você entrar em outros grupos, o que vai acontecer? Você vai ver pessoas ali que estão na mesma situação que você. E muitas vezes essas pessoas estão ali com raiva porque foram iludidas, às vezes até o sentimento que você está tendo. E você não pode ter esse sentimento de raiva, porque isso vai atrapalhar o seu processo de transição, certo? Você não pode ter esse sentimento. Então, se você entra num grupo, você ainda vai estar dentro daquele contexto. Toda hora vai ter alguém falando do que acontecia lá, olha, tá vendo, essa heresia e aquilo outro. E a sua mente não vai descansar para que você possa reorganizar seus pensamentos. Está entendendo o que eu quero mostrar para você? Então você precisa desse processo de reorganização. Não entre em grupos, não procure respostas. Otávio, como assim? Eu nem coloquei o slide aqui para você, né? Tá aqui. Não procure respostas. Mas Otávio, eu estou em busca de respostas. Eu sei. E você vai ter as respostas, mas elas precisam vir no momento certo. Elas precisam vir no momento em que você já está preparado, no momento em que a sua mente está pronta para receber essas respostas. Ok? Então não procure respostas, simplesmente passe por esse processo. Primeiro mês, esqueça tudo. De 2 a 3 meses depois, você vai seguir isso daqui para reorganizar seus pensamentos. Não procure respostas. E o próximo passo, olha, isso aqui é importantíssimo. Não sinta culpa. Uma das coisas que às vezes acontece em pessoas que saem de grupos é o sentimento: será que eu estou certo? E agora? Será que eu não estou em pecado? Por quê? Porque geralmente as seitas, elas têm um processo ali, um sistema que é dominador, né? É aquela coisa que aprisiona as pessoas. E você acaba se sentindo parte daquilo. Talvez você passou ali 10 anos, 20 anos. Tem gente que passa 30, 40 anos dentro de uma seita e quando percebe que está errado, olha, como ela vai recomeçar a sua vida? É difícil. E ela começa, e ela carrega muita crença. A sua vida foi moldada por aquelas doutrinas. E quando ela começa a perceber que aquilo está errado e ela tenta mudar, a crença começa a jogar uma culpa. Ei, você está errado. E pior, os membros que ficaram, que não seguiram como você, que não entendem como você e que continuam lá na seita, o que eles vão fazer? Eles vão começar com acusações. Isso é, frequente. Você está em pecado, agora você se desviou da verdade, você vai ser punido por Deus, né? O medo, né? Aquele medo que aprisiona as pessoas. Porque você saiu da igreja, você saiu da organização, você perdeu a salvação, porque a maioria das seitas creem que a salvação está em você pertencer a eles, porque eles são os remanescentes, eles são a igreja verdadeira e assim por diante. Então todas as outras estão perdidas e se você saiu deles, você está perdido. Você vai ser punido por Deus, você se afastou de Deus, agora você está seguindo o diabo e coisas desse tipo. Então você vai receber muito disso. E então não sinta culpa. Tá? Não se sinta culpado por estar procurando respostas. E essa outra parte aqui, gente, isso aqui pode até parecer engraçado, mas é muito sério. Aceite a liberdade. Aceite a liberdade. E eu sei que a liberdade pode parecer assustadora. Por quê? Porque você passou tantos anos, às vezes, aprisionado, né? Condicionado àqueles pensamentos que a sua mente... Parece que a sua vida só faz sentido se estiver dentro daquele contexto. Que você não consegue entender que existe vida fora daquilo ali, né? Então, aceite a liberdade. Tá? A liberdade pode parecer assustadora mesmo, mas existe vida fora das seitas. Tá? Existe vida. E muito mais feliz, inclusive. Porque você estará seguindo realmente o que está nas Escrituras. Então... processo de reorganização, isolamento preventivo de 2 a 3 meses. Depois que você passar por esse processo, a gente vai para a próxima etapa. Agora sim é a hora de agir. E aqui é um ponto que você vai ver que toda essa etapa que você passou começa a fazer sentido. No começo, pode parecer estranho ficar um mês sem nem ler a Bíblia, sem orar. Otávio, como assim? Depois mais 2 a 3 meses sem contato com igreja, com grupos,
sem buscar respostas, exatamente, você estará em uma imersão só no texto bíblico, só em oração, só buscando o Senhor. E depois que você passar por todo esse processo que parece assustador, você vai começar a ver os resultados. Depois de 3 meses, 4 meses na verdade, se você seguir o primeiro, depois mais 2 a 3, né? Depois de 4 meses você vai começar a ver como foi bom tudo isso. E você vai perceber os resultados. Então é a hora de agir, é a hora de novas crenças. Agora você limpou o terreno e agora você vai construir um novo projeto. Não é o projeto antigo. Você tem uma nova planta, você tem agora uma nova casa para construir. Você limpou o terreno e vai começar a construir o alicerce. Depois você vai começar a construir as paredes e depois você vai pensar no acabamento. E aí sim você vai ter uma nova vida, novas crenças baseadas realmente só nas Escrituras, tá? Novos pensamentos. Então, nesse momento, agora sim é a hora de você pensar se vai visitar outras igrejas, se você vai se afiliar a outras igrejas. E aí sim você pode visitar uma, visitar outra, e é claro que vai depender muito da seita em que você estava, e dependendo do grupo em que você estava, talvez era um grupo mais tradicional, então você vai se adaptar melhor, talvez em uma igreja mais tradicional e assim por diante. Eu pensei em fazer alguns vídeos na sequência, trazendo um conceito um pouco mais, trazendo algumas dicas, na verdade, né, mais específicas. Por exemplo, aqui a gente está falando de forma mais generalizada, mas eu pensei em trazer um outro vídeo como esse, com um mapa mais ou menos assim, dando algumas dicas para pessoas que, por exemplo, vão sair das Testemunhas de Jeová, como elas devem agir, como vão sair do mormonismo, do adventismo e assim por diante. Por quê? Porque a gente pode tratar de questões um pouco mais específicas, né, de doutrinas e quais os conflitos você vai enfrentar, quais igrejas podem se adaptar melhor e assim por diante. Mas se você gosta, se você está gostando desse assunto e quer que eu faça vídeos mais específicos dessa forma, então deixa aí nos comentários. Eu quero um vídeo para como sair do adventismo, eu estou saindo do mormonismo, eu estou saindo das Testemunhas de Jeová e assim por diante. Coloca aí nos comentários de qual seita você era. Conta também a sua experiência, isso é muito legal, tá? Ajuda tanto a mim a conhecer um pouco mais a sua realidade, como também ajuda outros que talvez estejam na mesma situação, na situação sua, né? Então, se você quer que eu produza vídeos mais específicos, fala aí, põe aí nos comentários, que aí depois eu vou ver dentro aqui da nossa agenda para eu ajudar você nesse sentido também. Então, agora sim, você vai procurar outras igrejas, você vai ver se você quer reunir com outros grupos ou se você vai ficar mais um tempo em casa. Mas agora você já pode procurar grupos de ex-membros, né? Procura grupos, vai lá, entra, procura conselhos, procura outros estudos, procura irmãos que estão ensinando. E eu nem coloquei o slide aqui para você, né? Então tá aqui, procure grupos de ex-membros. E outra coisa, olha, não sinta raiva dos membros da seita. Eu sei que às vezes quando você sai, você fica com aquele sentimento, né, de angústia, de tristeza, de frustração, porque você foi enganado por tantos anos. Mas não tem problema, ainda bem que você viu a tempo, ainda bem que você está agora num novo processo e veja isso como um novo começo, né? Uma oportunidade de você recomeçar a sua vida, isso é bom. Então não sinta raiva, porque eles estão na mesma forma que você estava, né? Se você sentia que você estava cego, que você acreditava, eles também, eles estão ainda nesse processo. Então ore para que Deus, que o Espírito Santo, assim como agiu na sua vida, haja na vida deles, para que eles percebam, olha, eles estão seguindo as ideias dos profetas, estão seguindo coisas que são de visões, estão seguindo coisas que são extra-bíblicas. Eles interpretam a Bíblia, mas baseado nas visões, baseado nos profetas, baseado nos livros e assim por diante. Então, eles estão nessa mesma situação que você estava. Então, não sinta raiva, tá? Ore por eles, tenha misericórdia, né? Porque realmente é uma situação difícil e você, mais do que ninguém, sabe disso. Se você está saindo de uma seita, você sabe o que eles estão vivenciando, tá? E comece uma nova vida. Comece uma nova vida sem medo da liberdade e seja feliz, tá? Porque o cristianismo, os ensinos de Jesus, ele nos liberta do pecado. E o que eu vejo é que muitas vezes denominações, e aqui até mesmo algumas denominações que são bíblicas,
Jesus liberta, mas quando você entra na igreja, a igreja te aprisiona. É impressionante uma coisa dessa, né? E seitas potencializam isso, né? Fica pior ainda, porque realmente tem um processo bem dominador. Então comece uma nova vida, tá aqui, comece uma nova vida, e eu deixo para você Filipenses 3, de 13 a 14, quando Paulo diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então tá aqui, este é o nosso mapa mental que guiou aqui a nossa conversa, todo o processo. Eu espero que ajude você a ter uma transição um pouco mais saudável e que você construa novas crenças, realmente baseado só nos textos bíblicos, tá? Se você gostou desse vídeo, se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que está na mesma situação, envie, compartilhe, comente, né? Deixa aí também nos comentários a sua opinião, a sua experiência, porque isso é enriquecedor e ajuda outras pessoas que estão lendo os comentários a perceberem, né, perceberem como foi o seu processo, como Deus trabalhou e assim por diante. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E a gente se vê no próximo vídeo.